Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto, vamos nos colocar de pé. Eu os convido a abrir as Escrituras no Salmo 67. E nós vamos ler o verso 1 e 2 numa só voz, em que Deus nos chama para adorá-lo, chamada adoração. Salmo 67, verso 1 e 2. Nós vamos ler todos a uma só voz. Eu lerei o título do salmo e depois nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo juntos. Salmo 67, verso 1 e verso 2, chamada adoração. Ao mestre de canto para instrumento de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ainda de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, o teu nome é bendito, o Senhor é santo, tu és o único digno de receber honra, glória, louvor e toda a adoração, Senhor. E nesse momento nós nos colocamos ante ao escabelo dos teus pés, para cultuar o teu santo nome, para bendizer-lhe, ó Deus, render graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Enfim, estamos aqui com o objetivo de cultuá-lo. O Senhor nos criou para cultuá-lo, e em resposta à tua graça derramada nas nossas vidas, nós nos apresentamos diante do Senhor e suplicamos graça, porque nós somos pecadores, e infelizmente, até a volta de Jesus ou nossa morte, tudo aquilo que tocamos é conspurcado pelo nosso pecado. Mas pela tua graça eu imploro, purifica, ó Deus, os nossos lábios, o nosso coração e o culto que vamos prestar a ti, para que ele lhe chegue como incenso suave às tuas narinas santas. Mas na tua imensa bondade, graça, misericórdia, seja servido também abençoar-nos, ó Deus, de maneira que sejamos edificados pela leitura da palavra, pelo orar a palavra, o cantar da palavra e a pregação e a santa ceia, que são meios de graça, sobretudo a pregação, que é o meio de graça por excelente, e que hoje sejamos alimentados por Jesus, salvos, transformados, perdoados pelo nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que eu oro. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as Escrituras no Salmo 45. Salmo 45. Nós vamos ler de maneira alternada todo este salmo, um salmo que fala sobre Cristo como ungido, que é o verdadeiro rei do povo de Deus. Salmo 45, leitura alternada. Diz assim a Sagrada Escritura: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o Deus formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se exala a tua graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. Nessa majestade, acalma prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para o doce sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes estendem a mim, ao oeste e a
Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Esse salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo como rei ungido pelo Senhor, e a sua igreja, que é adornada para o casamento real com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é aquele que foi ungido com o Espírito como a nenhum dos seus companheiros. Vamos ainda de pé cantar acerca desse nosso Senhor Jesus Cristo com o hino 114. Confessar os nossos pecados ao Senhor. Infelizmente são muitos os nossos pecados. Nós vamos suplicar a Deus que nos perdoe
Vamos abrir as Escrituras em Isaías 53. Eu farei a leitura de todo o capítulo, Isaías 53, e peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei de todo esse capítulo. Isaías 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu lerei todo o capítulo. Peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção este capítulo da nossa Escritura, que ensina acerca do Messias como o servo sofredor, aquele que sofre para perdoar os nossos pecados. Diz assim o texto sacro: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, meu servo. O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse trecho das Sagradas Letras, ele é autoexplicativo. Parece-nos que o profeta, 720 anos antes, está vendo, através da janela do templo, o próprio Cristo pregado naquela cruz. E é justamente isso que ele está vendo aqui. Nosso Senhor lá naquela cruz, humilhado, mas mesmo assim vencendo a ira de Deus, vencendo o pecado, vencendo Satanás, para o nosso próprio bem, para o perdão dos nossos pecados. Isaías é muito claro em dizer: o pecado nosso estava sobre ele, o castigo que traz a paz estava sobre ele. Ou seja, mostra claramente que Jesus era o servo de Deus que morria no nosso lugar naquela cruz. Graças a Deus por essa realidade. Mas mesmo assim, mesmo perdoados, nós ainda pecamos diuturnamente, quebramos a lei por palavras, pensamentos, por obras. Todos os dias nós pecamos. Então convém que nos coloquemos diante de Deus, confessemos os nossos pecados, porque diz o apóstolo João, ele é fiel e justo para nos perdoar. E é isso que vamos fazer agora, em oração silenciosa. Vamos orar a Deus, suplicar a Ele perdão pelos nossos pecados. E depois de alguns instantes, eu peço a nossa irmã Sóia que nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados por todos nós. Oremos,
silenciosamente. Amém. Vamos louvar a Deus pelo servo do Senhor Jesus Cristo. Abramos Isaías 42 e nós vamos ler de maneira alternada o verso 1 ao 9, que fala sobre Jesus como o servo de Deus. Ele é o rei, mas ele também é o servo. Isaías 42, verso 1 ao verso 9. Isaías 42, 1 a 9, leitura alternada. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não esmagará, nem esfriará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar acabarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei de justiça, tomarei pela mão, te farei desde a cor da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio,
e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Este é o servo do Senhor, ele foi ungido com o Espírito Santo, e ele então serve ao Pai para a nossa salvação, promulgar o direito. Por isso Deus é o justo e o justificador de todo o que crê. Tendo isso em vista, vamos nos colocar de pé e cantar o Salmo 16 do Saltério, com a melodia do hino 32, salmo que fala sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Salmo 16, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho, e nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus destrocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o abrigo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, que me à direita da lado não sou. Meu coração me alegre exultar, meu coração o repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida chegar. Alegro gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Edmar, por favor, nos eleve a Deus em oração de gratidão. Senhor Deus, louvado seja o teu nome sobre os céus e a terra. Nesse momento, diante do Senhor, agradecemos pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, de estar diante da tua presença, para ouvir a tua palavra. Agradecemos pela nossa vida, pelo mantimento que o Senhor nos dá. E sabemos que se devolvermos à casa do Senhor, é porque o Senhor tem nos fortalecido e nos ajudado. E sabemos que tudo isso vem pela tua graça e misericórdia. Por isso, cada vez mais coloca em nós um coração grato ao Senhor e dependente do Senhor. Retira de nós todo o senso de autossuficiência e que venhamos a entender que tudo aquilo que possuímos é do Senhor. Louvamos ao teu nome pela graça ofertada a nós, por termos os nossos pecados perdoados. E pedimos ao Senhor que venha falar através da tua palavra nas nossas vidas, que venhamos a ser humildes,
praticá-las na nossa vida diária. É o que eu te peço, desejar e agradeço. Orando ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus assentar, queridos irmãos. Nós vamos passar a pregação da palavra e eu os convido a abrir as Escrituras no livro de Marcos, Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 1. Nossa exposição será do versos 7 ao 11. Marcos, capítulo 1, verso 7 ao verso 11. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem a leitura das Sagradas Letras. Marcos, capítulo 1. Verso 7 ao verso 11. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra inspirada do Senhor: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos o Senhor, ó Deus, pelo Cristo redivivo, o servo do Senhor, no qual tu tem todo o prazer, porque de fato ele é santo, é excelso e é filho da tua essência. Ó Senhor, nós te bendizemos porque este Filho bendito deixou o céu e se fez servo, esvaziou-se, ó Deus, assumindo essa forma de servo, e morreu naquela cruz do Calvário para a nossa salvação. É esse Cristo das Escrituras que nós precisamos ouvir dele para crer, e assim, ao crer com o coração, confessemos com os nossos lábios, para que haja verdadeira salvação nas nossas vidas. E é esse Cristo que eu quero expor nessa noite, e eu peço ao Senhor que me ajude. Eu creio no Espírito Santo e sei que somente Ele pode operar graça no coração dos teus servos. Mas em primeiro lugar, eu peço que o teu Espírito opere graça no meu coração, para que eu pregue cheio dele, com convicção verdadeira, com ânimo santo e com o desejo genuíno de dar glória somente ao teu nome. Que eu possa, ó Deus, pensar no meu coração como João Batista, em diminuir para que Cristo cresça e seja tudo em todos. Abençoe para que os meus irmãos que vão ouvir as Escrituras nessa noite tenham o seu coração aplanado pela pregação do Evangelho, de tal maneira, ó Deus, que tudo que é tortuoso seja levado a ser um vale, ó Deus, que brota o rio santo do Senhor, que jorra para a vida eterna. Enfim, que a tua palavra venha produzir frutos em cada um de nós, frutos condizentes com o genuíno arrependimento dos pecados, e isso, ó Deus, venha glorificar o único que é digno de honra, de glória e de louvor, o Senhor. E por fim, não menos importante, peço-te perdão pelos pecados de todos nós. Pecado, ó Deus, é algo tão terrível que pecado pode obscurecer a luz da graça, mesmo que estivéssemos aqui vendo Jesus
com os nossos próprios olhos. Assim muitos o viram os seus feitos e ouviram as suas palavras e foram para o inferno por causa do pecado não perdoado, o pecado não confessado, o pecado não deixado. Por isso eu te imploro perdão agora, para que vejamos Cristo nas sagradas letras e Ele venha fazer morada nos nossos corações. É no nome dEle que oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero que vocês pensem agora que um rei muito importante, que você tanto esperou, vai chegar na sua casa. Ele manda um mensageiro à sua frente, e esse mensageiro diz: o rei está vindo. E você então se prepara, não é mesmo? Arruma a casa, veste a melhor roupa, tira aquela louça, né, da vovó, que tem muitos anos lá, que está guardada, limpa, prepara a mesa, aquele café gostosinho, um bolo, uma broa de fubá, um bom pão de queijo mineiro, tudo seja preparado. E na hora que o rei chega, ele está vestido como um simples homem, e ele faz coisas típicas de um mendigo, de um escravo, como lavar o pé daqueles que são seus amigos. E esse rei diz que ele vai morrer, e vai morrer de uma maneira cruenta, de uma maneira que nenhum rei deveria morrer, uma morte ignominiosa, uma morte terrível, que nenhum cidadão que se preze venha morrer. Você consegue imaginar isso? Bom, é isso que Jesus é. E por Jesus ser isso, é o que fez muitas pessoas não crerem nele como de fato quem ele é: Deus Salvador. Nós temos visto até aqui que Marcos escreve esse evangelho com o propósito de mostrar a seus leitores que Jesus não é um homem qualquer, que Jesus na verdade tem uma origem divina. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é alguém que merece glória, honra, respeito, adoração. Marcos então quer deixar claro para todos que leem esse evangelho quem de fato é Jesus, que é Deus, é o Rei. E nós vimos que para provar isso, Marcos nos mostra que muitas profecias do Antigo Testamento, ditas há 730 anos antes de Jesus nascer, estavam se cumprindo nos dias de Jesus. Ele mostra que essas profecias se cumpriam sobretudo, em primeiro lugar, na vida de João Batista, primo de Jesus, que era o que ele mesmo disse aí, o mensageiro de Jesus. A figura que Marcos usa era uma figura comum daquela época no Império Romano, de alguém que ia diante do imperador romano, abria uma estrada boa para o imperador entrar na cidade e ser ali exaltado, e ele então anunciava: o imperador chegou, e todo mundo tinha que abaixar, curvar. Então Marcos mostra que João Batista era essa pessoa, e que então Jesus de fato era o Deus que ele estava anunciando. Por quê? Porque as profecias estavam se cumprindo, ou seja, ao que Deus havia dito 700 anos antes estava acontecendo. Isso não é algo comum, não é mesmo? Isso não é algo de só menos importância. E Marcos provou para a gente que aquele de fato era o Cristo e o seu evangelho tinha chegado pela forma como João Batista vivia. Ele descreve João Batista com pelo de camelo, cinto de couro, comendo gafanhoto e mel. O que Marcos quis nos ensinar através daquilo era que o evangelho era tão verdadeiro que fez com que aquele homem, que era um sacerdote, deixasse a vida sacerdotal pomposa de servir no templo e fosse ser um pregador no deserto. E não só ser um pregador no deserto, mas viver como uma pessoa simples, uma pessoa frugal, alguém que tinha acesso aos maiores da sua época,
aos melhores recursos da sua época, ele vai então morar no deserto, pregar no deserto, viver como uma pessoa simples no deserto. No sermão de hoje, então, do verso 7 ao 11, Marcos vai nos continuar ensinando sobre Jesus como rei, mas ele vai mostrar que também Jesus é o servo, que é o amado do Pai. Então o que ele quer nos ensinar é: Jesus é o rei servo, que é o amado de Deus, o amado do Pai. E ele vai nos dar aqui 2 argumentos para provar que Jesus é o rei, mas também é o servo amado de Deus. O primeiro argumento está no verso 7 e 8, que é o fato de Jesus dar o Espírito Santo, ou seja, ele doar o Espírito Santo. Marcos começa essa sessão dizendo assim: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Marcos continua relatando o ministério de João Batista, mas agora ele está focando na pregação de João Batista. Diz ele que João pregava, e na verdade essa é a principal função dos profetas. Curiosamente, nos nossos dias, a igreja evangélica entende mal o que é profecia e entende mal o que é ser profeta. Eles olham para a Bíblia e veem algumas profecias no Antigo Testamento que apontavam para o futuro e pensam então o seguinte: profeta é aquele que fala do futuro. Mas isso não é verdade. Profeta na Bíblia é aquele que prega para o presente e também aponta para o futuro. Mas a principal função dos profetas na Bíblia era apresentar nos seus dias o pecado do povo, a solução para o pecado do povo. Os profetas, na verdade, eles tinham um ministério de pregação da palavra de Deus, em que eles anunciavam a soberania de Deus, apontando para que aqueles povos dos seus dias, os povos dos seus dias entendessem o quê? Deus é soberano sobre nós. Nós temos que viver a vida segundo Deus, não segundo aquilo que nós imaginamos ser melhor. O verdadeiro profeta, então, ele apresentava ao povo as demandas de Deus para o ser humano, como era viver de acordo com a santa lei de Deus. Por isso, a profecia era uma pregação do anúncio da autoridade de Deus e da submissão humana, ou seja, o homem tem que ser submisso a Deus. Afinal, Deus é o Criador e sustentador. Há entre o ser humano e Deus uma grandeza infinita de distância, no sentido de que o ser humano não pode, de maneira nenhuma, vindicar para si o direito de viver do jeito que ele quer, uma vez que Deus está acima de todos, é o Criador e está com a sua santa lei impondo aos homens o que eles têm que fazer. Os profetas eram esse tipo de pregador, que eles apontavam então que o problema humano é a rebeldia em relação a Deus e que em Deus há a solução para isso, ou seja, a verdadeira salvação. Se você quiser tirar uma prova disso, depois você abre as escrituras em Jonas 2,9, que a mensagem principal é: do Senhor pertence a salvação. O ministério profético apontava então a salvação, e ele apontava a salvação através de Jesus Cristo, daquele que viria. Os profetas então anunciavam sempre o Cristo, aquele que viria salvar o povo dos seus pecados. E sempre a Bíblia interpreta o ministério profético desta maneira. Pedro disse isso em 2 sermões, em Atos 3, em Atos 10, 3:24 e 10:43. Dele todos os profetas dão testemunho, que todo aquele que nele crê tem a remissão de pecados. Ou seja, o ministério profético apontava para a salvação em Jesus. Mais uma vez, o apóstolo Pedro, interpretando o ministério profético, diz o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinado, investigando atentamente qual ocasião, aos quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam,
A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciados pelo Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Ou seja, Pedro entendeu o que os profetas faziam. Eles estudavam a Bíblia e pregavam a Bíblia. Como? Apontando Jesus, seu sofrimento, sua ressurreição, a salvação por meio de Jesus. João Batista, então, aqui, ele está pregando. Ou seja, o que ele está fazendo? Anunciando Jesus, a fé em Jesus, o arrependimento de pecados em Jesus. Ou seja, esse tipo de ação que prega a Jesus como Salvador, e a fé que temos que ter nele, e o arrependimento que temos que ter dos nossos pecados, é o paradigma do ministério profético, do ministério pastoral. Hoje não existem mais profetas como aqueles que revelam as coisas de Deus, mas hoje os pastores são profetas modernos, que eles inquirem a palavra, perscrutam a palavra, fazem perguntas da palavra. Como esse texto me fala de Jesus? E eles então expõem Jesus para a sua igreja e aplicam Jesus para a sua igreja, mostrando que, igreja, nós somos pecadores. Igreja, não há salvação fora de nós, ou dentro de nós mesmos, a não ser fora de nós, em Jesus Cristo. Ou seja, todo pastor, ele tem que ser versado na arte de profetizar, fazer o mesmo que os profetas fizeram, interpretar a revelação de Deus mostrando Cristo. Daí, o famoso puritano William Perkins escreveu um livro sobre pregação intitulado A Arte de Profetizar, ou seja, a profecia verdadeira é pregar acerca de Jesus. Muito contrário dessas falsas igrejas dos nossos dias, que dizem: eis filho, que eu estou te dizendo que alguém na sua família vai morrer. Ora, minha família morre gente todo ano. Ah, filho, eu estou te dizendo que tem um câncer em você e você vai ser curado. Mentira. A arte de profetizar é pregar sobre Jesus. Os pastores dos nossos dias têm que urgentemente usar o seu tempo precioso para pregar, porque é a pregação que muda vidas. Nós temos, como pastores, parar de gastar o nosso tempo com coisas que não edificam, promovendo na igreja um monte de coisas que não tem nada a ver com Jesus, para falar de Jesus, para ensinar para a igreja acerca de Jesus, mostrar que a salvação está em Jesus, e que Jesus é o verdadeiro Deus da Bíblia, o Salvador. Mas, queridos irmãos, hoje nós vivemos um período tão difícil da igreja, que há muitos falsos cristos nas igrejas. O verdadeiro Cristo é pouco falado na igreja. A maioria das igrejas, Jesus nem está lá, porque ele é pregado como um profeta bonzinho, como um gênio da lâmpada, que está aqui para nos dar tudo o que queremos. Mas a Escritura não anuncia Jesus dessa maneira. A Escritura anuncia Jesus como alguém especial, que é digno de honra, de glória, de nossa servidão. E por isso João Batista pregava: eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. É interessante que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que João Batista era o maior dos nascidos de mulher até os seus dias, maior do que Moisés, Elias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ou ele disse: João Batista é o maior de todos até esses dias do reino dos céus. E João, então, entendendo que é o ministério profético, ele diz: então, aquele que está vindo após mim é mais poderoso do que eu, e eu anuncio é esse. Veja que João, ele se compara com Jesus, e ele vê que ele é muito inferior a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, e é isso que Marcos está nos mostrando aqui. Veja esse grande homem chamado João, ele olha para Jesus e diz: eu não sou digno. Por quê? Porque ele tem uma dignidade real, ele é maior do que qualquer homem. Nós, seres humanos, somos apenas criaturas criadas.
como disse o profeta Isaías, em Isaías 40, nós somos erva, nós vamos passar, os nossos dias voam muito rápido, como disse Moisés, como um jornaleiro, os dias de um jornaleiro. Mas Jesus não, ele é o próprio Deus, criador e sustentador do universo. Ele não é um simples pregador da Galileia, ele não é um simples fundador de uma nova religião, ele é Deus. O que João está mostrando é que Jesus é tão especial, que ele sobrepuja todas as coisas. Não há como aquilatar, pesar o valor de Jesus. A Bíblia descreve Jesus das maneiras mais elevadas possíveis. Veja o que diz Colossenses: este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui é aquele que é o dono, aquele que tem o direito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, existe debaixo dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ele tenha primazia. Aprove a Deus que residisse nele a plenitude, e havendo ele feito a paz pelo seu sangue, por meio dele ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer no céu e na terra. Paulo está citando aqui Jesus como rei da criação, como aquele que sustenta todas as coisas, como aquele que governa todas as coisas. E se você achar pouco, o autor de Hebreus vai descrever um pouco mais de Jesus nesta mesma linha. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos o adorem. Olha, a pregação de Hebreus é a pregação de Paulo, de João Batista. Esse Jesus é Deus, e João mostra isso com essa expressão: não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. O que é isso? Para que você entenda bem o que é isso, João está usando algo típico da sua cultura para mostrar a dignidade de Jesus. A antiga tradição judaica fazia uma diferença entre o discípulo e um escravo. O discípulo, ele fazia quase qualquer coisa para o seu senhor. O escravo, ele fazia qualquer coisa para o seu senhor, até tirar a sandália poeirenta e lavar os pés do seu senhor. E aí João diz assim: eu não sou digno nem de tirar as sandálias de Jesus. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Nem para ser escravo de Jesus eu presto. Jesus é tão elevado que só de tirar a sandália do pé dele não serve para mim. Veja que ele está mostrando aqui Jesus como um rei de tal maneira que, na sua humildade, ele entendendo quem é Jesus, ele diz: não posso nem ser escravo de Jesus. Curiosamente, os apóstolos entenderam tanto essa teologia servil que João ensinou, que Paulo, quando escreve suas cartas, ele diz: Paulo, servo de Jesus. Tiago, que era irmão do Senhor, e escreve a carta de Tiago aí, ele diz: Tiago, irmão do Senhor e escravo. O irmão do Senhor é por nossa conta, viu? É a interpretação do texto. Mas servo de Jesus. Judas, ele também diz: servo de Jesus. Pedro, servo de Jesus. A palavra servo que eles usam significava escravo. Literalmente, os apóstolos se chamavam de escravos de Jesus. Por quê? Eles entenderam
o quão infinitamente superior é Jesus em relação ao ser humano. Nós vivemos numa época em que as pessoas que são crentes se acham superiores a Jesus. Elas ouvem a palavra de Jesus na Bíblia e elas dizem: eu não quero servir a Jesus, eu vou fazer do meu jeito. Ora, elas se acham superiores a Jesus. Nós vemos pessoas nos nossos dias dizendo o seguinte: coloca Jesus contra a parede para ele te dar o que você quiser. E olha o que a Bíblia diz: nós não somos dignos de ser escravos. E Paulo nos ensina, meus irmãos, para você não achar que eu estou exagerando, que a verdade é essa. Ele diz que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nos tornamos escravos de Jesus. Ele diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, servos aqui é a palavra escravo, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O tradutor colocou servo para amenizar, mas a palavra é escravo da justiça. Paulo entendeu bem que ser cristão é ser escravo de Jesus. Antes nós gostávamos de ser escravos do pecado, amávamos o pecado, estávamos dispostos a fazer qualquer coisa pelo pecado. E aí Paulo diz: agora não, nós somos escravos de Jesus. Curiosamente, os crentes dos nossos dias pensam que eles estão livres de tudo e de todos, livres até do próprio Deus para fazer o que quiserem. E aí a Bíblia nos corrige e coloca: não, nós somos escravos de Jesus. Antes a gente era escravo do pecado, ele nos tiranizava e nos levaria ao inferno. Agora nós somos escravos de Jesus, escravos de alguém que morreu por nós e está nos levando para o céu, alguém que morreu para nos libertar. Mas mesmo libertos, nós somos seus escravos, seus servos. A gente está aqui para servir Jesus. E por que Jesus é tão grande assim? O que ele faz para nos tornar seus servos, para nos libertar? Verso 8: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. A pregação de João Batista mostra aqui a segunda maneira como Cristo era muito maior do que ele, muito superior a qualquer pessoa que existe. João Batista aqui, nessa pregação relatada por Marcos, mostra que ele batizava pessoas, mas ele não tinha o poder de mudar pessoas. João Batista aqui está reconhecendo que eu sou um homem comum, eu apenas jogo água na cabeça das pessoas, eu não tenho poder em mim mesmo para salvar pessoas. E nisso nós vemos o quanto esse homem é um bom pastor, um bom pregador. Ele entendeu as limitações do pastor. Todo pastor sabe que ele não tem poder para mudar nem o seu coração, nem o do seu povo. Todo pastor tem que entender que os ritos da aliança, que nós chamamos de sacramentos, eles os ministram de maneira externa, são atos externos e não têm poder inerente. Isto é, os sacramentos que fazemos, Santa Ceia, batismo, eles não têm poder e eles não salvam ninguém, eles não operam graça. Essa é a teologia papista, que diz que uma pessoa é salva pelo sacramento, mas ela é tão mentirosa que nós não observamos nas Escrituras que Judas foi batizado pelo próprio Jesus e foi para o inferno. Percebe a loucura que é de considerar os sacramentos como salvíficos? João está aqui dizendo: eu não sou assim, eu batizo só com água. A Bíblia aponta que os pastores não têm poder em si mesmo para operar salvação no coração das pessoas. Por isso a boa teologia diz o seguinte: os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação, não porque tenham poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou intenção daquele que administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que instituiu os sacramentos.
Resposta 161 do Catecismo Maior. Os teólogos reformados entenderam o que João entendeu. Nós somos inferiores a Jesus porque nós não podemos dar graça para ninguém. A graça é de Jesus. Por isso João disse: eu apenas batizo pessoas com água. Mesmo que ele tenha tido um ministério importante, ele entende, ele não é ninguém. E essa é a atitude que os pastores tinham que ter: não apontar para si mesmos nos seus ministérios, mas apontar para Jesus. Os verdadeiros pastores apontam para Cristo. Eles não perdem tempo acreditando que eles têm poder em si mesmos. Eles não perdem tempo acreditando que eles são alguém. Mas os nossos dias são tão tristonhos que nós podemos ver por aí pessoas que se dizem pastores e tomam como se eles fossem abençoados, especiais. E a Bíblia diz: não, nós não fazemos isso. Jesus é quem é especial. O poder não está no homem, o poder está em Jesus. É interessante que Paulo disse isso sobre o seu ministério. Ele disse que ele e Apolo, eles plantaram e regaram, mas o crescimento veio de Deus no ministério dele. Verdadeiros pastores, eles lançam a luz na preciosidade que é Jesus. Eles lançam a luz no Evangelho. E quando eles apontam para si mesmos, eles apontam como pecadores, como pessoas carentes de Jesus, como todos os seres humanos são. E veja que João diz aí: eu só jogo água, mas Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. É interessante que Marcos faz questão de registrar essa fala, e ela é muito importante, porque ela está diretamente ligada com a Bíblia. João acabou de dizer: eu não dou o Espírito Santo, eu não tenho poder em mim mesmo. Ao contrário, Jesus dá o Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque isso aponta para a divindade de Jesus. Mas como que isso aponta para a divindade de Jesus? Simples. Na Bíblia, sempre quem doa o Espírito Santo é Deus. Ezequiel 36, 25 a 27 diz: então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito Santo, e fareis que andeis nos meus estatutos. Deus promete o derramamento do Espírito. Não Ezequiel, o profeta, que fala esse texto, mas o Senhor. Mais adiante, Joel também fala sobre isso. Acontecerá que depois daqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Mais uma vez a gente vê ambos os textos aqui. Quem dá o Espírito Santo é Deus. E então João Batista está dizendo: Jesus dá o Espírito Santo, logo ele é Deus. Silogismo lógico muito simples. Se quem dá o Espírito Santo é Deus, Jesus dá o Espírito Santo, logo Jesus é Deus. Muito simples de pensar. E é assim que Marcos está nos ensinando. Quem é Jesus? Deus, que derrama o Espírito Santo. E quando nós lemos o resto das Escrituras, nós vemos Jesus, depois de ressurreto, soprar por 2 vezes o Espírito Santo nos seus discípulos. E mais, depois que ele está nos altos céus, ele no dia de Pentecostes derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, para fazer dos apóstolos testemunhas dele em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Além disso, Jesus derrama o seu Espírito Santo sempre quando alguém é salvo, porque o Espírito Santo é que nos lava do pecado, o Espírito Santo é que nos dá uma nova vida. Não há salvação sem o batismo com o Espírito Santo, que vem de Jesus. Paulo ensina isso em Tito. Ele diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo diz: o batismo, que é o derramar da água, aponta para a realidade interior, que é o lavar dos pecados pelo Espírito Santo. Mas quem faz isso? Deus, por meio de Jesus. Então, nosso primeiro argumento aqui é: Jesus é o Deus que é Rei e Servo, o amado do Pai. Por quê? Porque Ele dá o Espírito Santo. O segundo argumento está no verso 9 a 11, é que Jesus é esse Rei Servo, que é o amado do Pai, porque Ele é ungido com o Espírito Santo. O verso 9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Marcos começa a nos mostrar agora que Jesus é a pessoa de quem João Batista está pregando e falando. Esse é o rei que batiza com o Espírito Santo. Veja como ele é abrupto. João estava lá batizando, ele falava que tem alguém poderoso que batiza com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus. É como se ele dissesse assim: gente, esse que agora que eu estou apresentando para vocês, ele é aquele quem João Batista pregou, que é mais poderoso, que ele não pode tirar as sandálias do pé, e que é aquele que batiza com o Espírito Santo. No entanto, Jesus é esse rei, só que ele é de uma natureza diferente daqueles reis romanos que eles conheciam, porque ele não é apenas rei. Nós vamos ver que essa seção aqui, dos versos 9 a 11, mostram Jesus como servo, o rei servo. E Marcos mostra essa realidade através das coisas que estão acontecendo aqui. Primeiro, ele usa essa expressão, naqueles dias. Essa expressão aponta para os dias do ministério de João Batista e os dias terrenos de Jesus. Ao usar essa expressão naqueles dias, Marcos está dizendo para nós: a história que eu estou contando para você é verdadeira. Sabe os nossos filmes que tem lá no começo ou no final, baseado em fatos reais? É como se Marcos estivesse dizendo assim: essa história que eu estou contando para vocês não é o conto da carocha, não é uma invençãozinha boba para vocês pensarem e ficarem imaginando. Não, isso aí é a verdade. Isso são fatos históricos que aconteceram no tempo e no espaço, e é importante que vocês reconheçam isso como fatos históricos. Por quê? Porque Marcos sabe que a fé não é baseada em invenções humanas. A fé não é baseada em coisas etéreas, sem ligação com o tempo e com o espaço, com a verdade. A fé não é baseada em invenções de coisas que não aconteceram. Não, a fé desse jeito, baseada em invenções, em bobagens e superstições, é a fé mentirosa, que não salva pessoas. É a fé que vai levar um monte de gente para o inferno, achando que está salva. A fé verdadeira é baseada naquilo que está escrito nas Escrituras. E para que a nossa fé seja segura e baseada naquilo que é racional e verdadeiro, Marcos escreve aí, naqueles dias. Ele está fundamentando a nossa fé, dizendo: a fé de vocês tem que ser racional. Ela não é um salto no escuro, meu amigo. Ela é baseada naquilo que de fato aconteceu. Nós somos testemunhas e nós escrevemos sobre isso, e de fato até morreram sobre isso. E aqui, queridos irmãos, Marcos está mostrando que é essencial que a nossa fé esteja ali, focada em eventos verdadeiros. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Então, o verdadeiro evangelho não pode ser Jesus só morreu, mas Jesus tem que morrer e ressuscitar de verdade. E isso tem que ser baseado em fatos de verdade. Por quê? Se isso não é baseado em fatos de verdade, como poderemos nós ser salvos? Paulo diz que nossa fé seria vã, e nós seríamos os homens mais infelizes de todos por acreditar numa quimera, numa invenção, numa bobagem. E aqui Marcos então quer nos focar. Jesus é um homem histórico que veio morrer pelos seus eleitos, nos substituir naquela cruz, e ele é um homem de verdade. Se no começo do Evangelho, no versículo 1, ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mostrando que Jesus veio do céu, que Jesus é Deus, agora ele quer nos mostrar que Jesus também tem uma natureza de homem, não um homem qualquer,
mas um homem com H maiúsculo, um homem que mora na Galileia, que aquela época era uma cidade insignificante. E meus irmãos, é significativo, Marcos está mostrando para a gente que Jesus veio da Galileia, porque aquela cidade, ela é biblicamente significativa. No Antigo Testamento, Galileia ali, Nazaré, era Gat-Efer, cidade do profeta Jonas, filho de Amitai, que foi engolido pelo peixe, regurgitado pelo peixe e pregou aos ninivitas, e eles foram salvos. E por que é importante essa história? Porque o próprio Jesus diz que essa história aponta para ele e é um paradigma do seu ministério. Jesus disse o seguinte: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é muito maior do que Jonas. O que ele está ensinando é: Jonas apontava para Jesus. Jonas, entre aspas, morreu 3 dias. Jonas, entre aspas, foi ressuscitado no 3º dia e depois pregou aos gentios. O que aconteceria com Jesus? Ele morreria 3 dias, ressuscitaria no 3º, e ele então enviaria a salvação aos gentios fora de Israel, como Jonas pregou aos ninivitas fora de Israel. Então é significativo que se cite a cidade de Nazaré, que era Gat-Efer, a cidade de Jonas, porque Jonas prega sobre Jesus. E ele veio também da Galileia, a Galileia dos gentios, que os judeus tanto odiavam, que era um lugar de povos mistos. Mas é interessante Marcos citar da Galileia, porque os judeus diziam: da Galileia não pode vir profeta. E nós sabemos pelas escrituras que Jesus era o verdadeiro profeta. O que Deus está mostrando aqui, ironicamente, é: eu não estou nem aí para o ser humano idiota com as suas convenções, de achar que nada bom pode sair de Nazaré e nenhum profeta pode sair da Galileia. Eu estou debochando de vocês. Assim como Deus fez na cruz, debochando dos ignóbeis judeus que diziam para Jesus: desce se você é filho de Deus. E Deus estava ali debochando deles, porque ele era filho de Deus, ele tinha que ficar na cruz. Um grande deboche, reproche de Deus, como diz o Salmo 2: ri aquele que habita nos céus. E aqui Deus está rindo do ser humano ignóbil, achando que sabe das coisas. E ele está mostrando: quem sabe das coisas, meus amigos, sou eu. Vocês não sabem nem a hora que vocês estão com fome direito. Por isso que vocês comem e ficam gordo. Fazendo uma piada aqui. Ou seja, Deus está mostrando a verdade, que Ele é quem sabe o que é melhor. E Ele destroça as expectativas humanas daquilo que a gente acha que é o melhor. É interessante como hoje nós somos tortuosos em achar e saber o que é melhor para nós. Você já notou quão grande é o número de divórcios nos nossos dias? A pessoa não dá certo com uma e fala assim: eu vou divorciar, vou casar com outro. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Aí divorcia do outro que casou e casa com outro. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Mas o infeliz não percebe que ele é o problema. E quantos hoje estão aí, né, querendo se emascular ou colocar coisas no lugar para dizer: sou feliz assim. O ser humano não sabe nada. E é isso que Deus está debochando de nós aqui, quebrando a expectativa do ser humano, mostrando: vocês não sabem nada, vocês são cegos. O meu filho, o sumo bem, vem de Nazaré e da Galileia, lugar que vocês odeiam. E veja que coisa interessante: Jesus, ele viajou 160 quilômetros. Para quê? Diz o texto: para ser batizado. Mas nós temos um grande mistério aqui. Por quê? João Batista estava realizando batismo de arrependimento de pecados. Então Jesus foi batizado. Logo Jesus é pecador.
Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou e jamais poderia pecar. Hebreus 4,15 diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia é claríssima ao dizer: Jesus é sem pecado, não tem nele impureza nenhuma, pecado nenhum. Por quê? Se houvesse impureza nele, como ele poderia nos salvar? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Imagine que você esteja com uma dívida de $1 bilhão no banco. E aí eu falo para você: amigão, vou te ajudar, vou pagar a sua dívida. E aí você olha para minha conta bancária e fala assim: mas espera aí, você está com uma dívida de $1 bilhão que nem eu. Como é que você vai pagar minha dívida? Não tem como. Se Jesus fosse pecador, ele teria uma dívida infinita sobre si e ele jamais poderia nos salvar. Então por que Jesus foi fazer um batismo desta natureza? Ele mesmo responde para a gente. Ele diz, quando João Batista foi batizá-lo, João Batista disse: Jesus, eu não posso te batizar, eu é que preciso ser batizado por você, Jesus. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus tinha que ser batizado para cumprir toda a justiça de Deus, e eis aí o mistério do porquê ele foi batizado. A questão é: o que é cumprir a justiça de Deus? São três coisas. Em primeiro lugar, significa que Jesus, ao ser batizado, mesmo não sendo pecador, ele estava se identificando com o povo pecador. A Bíblia mostra que Jesus tomaria sobre si o pecado do seu povo. Nós lemos aqui na nossa liturgia, Isaías 53, que diz: ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Ou seja, Jesus estava ali assumindo o lugar do pecador. Ele não tinha pecados, mas ele estava assumindo o meu e o seu lugar. Imagina a cena: você está numa grande fila e você olha e fala assim: assassino, prostituta, ladrão e tudo quanto é tipo de pecado que você possa nomear. E aí você vê um lá e fala assim: santo, todo-poderoso, rei do céu e da terra, ele está aqui junto conosco, na mesma fila que nós, cheio de santidade e de justiça, mas ele está aqui assumindo nosso lugar. E é isso que Paulo interpreta em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Convém cumprir toda a justiça. Em segundo lugar, Jesus cumpriu a justiça para cumprir a lei no nosso lugar, a lei de Deus. Nós temos que entender que biblicamente há dois caminhos de salvação. O primeiro e o único possível é você crer em Cristo e a justiça de Cristo lhe é dada pela fé. Você não é bom, você não consegue se salvar, mas você crê em Jesus e Jesus então dá a você a justiça dele para te salvar. E a segunda maneira é se você tentar cumprir toda a Bíblia, só que é impossível. Sabe por quê? Jesus disse assim certa vez: viste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu porém vos digo, todo aquele que olhar com desejo impuro para uma mulher, já adulterou com ela. E aí você bate no peito e fala assim: já era, sou pecador, não tem como me salvar. E você, mulher, também pode bater no peito, viu? A gente conhece o Brad Pitt, percebe? Fala assim: você não consegue cumprir a lei. Então Jesus veio cumprir a lei para nos salvar, porque para nos dar vida eterna ele tem que cumprir a lei. E é isso que ele mesmo diz. Ele diz: não pensem vocês que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. Mateus 5,17. Ou seja, cumprir a lei
é cumprir a justiça de Deus. Jesus está sendo batizado ali em obediência à lei de Deus para a nossa salvação, meu amigo, para que Ele tenha justiça para te salvar. E em terceiro lugar, Jesus é batizado como preparação do seu ministério. Nós sabemos que pelas Escrituras, Jesus é profeta, sacerdote e é rei. Esses três tipos de ofício tinham algo em comum. Lá no Antigo Testamento, esses três tipos de ofício, essas pessoas eram batizadas e ungidas com óleo, para que elas pudessem exercer o seu ministério. Aquele batismo e aquela unção apontavam para o Espírito Santo que era dado de maneira capacitadora para profetas, sacerdotes e reis serem essas funções. Quando eles iam iniciar seus ministérios, eles eram batizados e ungidos, lavados e ungidos. E é justamente isso que está acontecendo com Jesus. Ele está sendo lavado e está sendo ungido. Para quê? Ser o nosso profeta, sacerdote e rei, para pregar, para dar a vida por nós e para reinar sobre nós. E ele aqui está cumprindo o Salmo 45 que nós lemos: amas a justiça, odeias a iniquidade. Amas a justiça, eu vim cumprir a justiça. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Por isso que Marcos logo em seguida diz o verso 10: ele saiu da água, viu o céu rasgar e o Espírito Santo desceu sobre ele, foi limpo e agora está sendo ungido com o Espírito Santo. Veja que diz o texto aí, que Jesus sai da água, e aqui nós vemos o céu rasgar e o Espírito Santo descer sobre ele. Jesus entrou na água, irmãos, mas eu lhe garanto que ele não mergulhou na água, porque como nós lemos aqui, os dois textos que falam sobre a descida do Espírito Santo, Deus usa a palavra derramar, aspergir. Jesus Cristo entrou no Rio Jordão, mas João jogou a água na cabeça dele, aspergiu. Por quê? O símbolo está diretamente ligado com aquilo que ele significa. O Espírito Santo é derramado. Você consegue conviver com isso sempre, quer ver? Você gosta de viajar? Gosta de andar de carro? Quando você está andando, por exemplo, numa rodovia, tem aquelas placas amarelas. Vamos ver se você está bom no CTB aí. As placas amarelas são placas de advertência, e elas apontam simbolicamente aquilo que pode ter na pista. Então você vê lá uma placa amarela com um desenho do vinhadinho, não é? Por quê? Porque pode entrar um animal selvagem na pista. Se fosse um avião que passasse ali, eles iam colocar um desenho do viadinho. Imagina, sei lá, a 140 por hora, não, desculpa, 120, né, que é o máximo, 120 por hora, andando ali naquela avenida, naquela rua, naquela estrada, né, e aí aparece um avião, um Boeing 777 na sua frente. Fala assim, mas a placa tinha um viadinho. Ou seja, o símbolo tem a ver com a realidade. Jesus não submergiu na água. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. Pastor, mas a palavra batismo significa submergir. Mentira. Se você ler Marcos 7 e 1 Coríntios 10, você vai ver que a palavra batismo foi usada nesses dois textos, e em ambos os textos a palavra não significa submergir. Jesus fala do batismo de camas dos judeus. Alguém lava a cama jogando ela dentro d'água? Não. Paulo diz que os judeus passaram pelo mar em terra seca e eles foram batizados pelo mar. Eles mergulharam no mar? Não, eles passaram em terra seca. Quem mergulhou no mar e morreu foram os egípcios. E nos ambos os casos a palavra é batismo. Então aprender um pouquinho de grego vai nos livrar de muitos erros, né? E aí Jesus sai da água, e o que acontece? O céu rasga. E aqui, meus irmãos, é algo bendito, porque muitos anos antes, aquele que profetizou que Jesus ia ser batizado, ele orou: Senhor, se fendesses os céus e descesses Isaías. E agora Deus literalmente está fendendo o céu e descendo para salvar seu povo. Então por isso que Jesus vê o céu rasgando e o Espírito é derramado sobre ele.
intensamente sobre ele. Mas tem uma coisa interessante, pastor, você disse que Jesus é Deus. Jesus não precisava do Espírito Santo para fazer o que ele fez, se ele é Deus. Exato, mas Jesus também é homem, e ele é o servo de Deus que veio nos salvar. E por isso, como o homem servo que veio nos salvar, ele precisa, na sua natureza humana, do Espírito Santo, ungindo, sustentando, capacitando, fortalecendo e dinamizando com o poder o seu ministério. Afinal, quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, uma expressão que refere-se ao Espírito Santo, é chegado o reino sobre vós. Ou seja, se eu expulso os demônios pelo Espírito, ou seja, ele está expulsando os demônios no seu ministério pelo Espírito Santo, significa que o reino chegou. E isso mostra o quê? Que essa unção de Jesus é especial. O texto diz que o Espírito desceu sobre ele, e é interessante que Marcos usa uma expressão no grego, que o Espírito ficou, entrou nele, adentrou nele, ficando nele, mostrando que a unção que Jesus tem é muito maior do que aquela unção no Antigo Testamento de profetas, sacerdotes e reis. Por quê? Aquela podia ser tirada. Se você conhece um pouco da história bíblica, você vai se lembrar do ímpio rei Saul, que recebeu a unção capacitadora do Espírito, mas quando ele pecou, Deus tirou o Espírito Santo dele, não no sentido salvífico, mas capacitador. No mesmo instante que Davi foi ungido, o Espírito sai de Saul e entra em Davi, e a partir daquele momento, Davi é rei e não mais Saul, porque ele tem a unção capacitadora do Espírito. Aqui Jesus recebe esse óleo de alegria que nós lemos lá no Salmo como nenhum outro, ou seja, ele tem o Espírito Santo não por medida, como ele mesmo diz, mas ele tem o Espírito Santo de maneira transbordante, alegremente superior a todos os outros. E é maravilhoso, irmãos, que Marcos aqui tem uma teologia muito profunda por trás disso. A Bíblia nos fala de um outro lugar onde o Espírito estava pairando sobre as águas. Veja, Jesus está sobre as águas e o Espírito está descendo sobre as águas. Aonde na Bíblia o Espírito paira sobre as águas? Na criação. A palavra pairar, lá em Gênesis, no original significa chocar, eclodir, dar forças para brotar. E é interessante que o que Jesus vai fazer agora com a criação é restaurar, fazer uma nova criação. Por isso o livro de Apocalipse diz: todas as coisas se fizeram novas. E quem dá o poder para eclodir essa nova criação? O Espírito Santo atuando por meio de Jesus. Por isso que Jesus está tirando a terra dos escombros do pecado, redimindo a terra do caos para a ordem, de morte para a vida, por causa do poder do Espírito Santo sobre ele. Ele é batizado então com o Espírito para fazer a obra restauradora, salvífica de Deus, para nos tirar dos escombros. E aí, ao ver Jesus ser batizado, o Espírito descer, uma voz brota do céu. Verso 11: Tu és meu filho amado, em ti eu tenho o meu prazer. Lá do céu se ouve uma voz. Marcos aqui não fala para nós que é o Pai, mas é óbvio que é o Pai. Se ele está chamando Jesus de filho, ele só pode ser o Pai. E aqui nós vemos que o mistério da Santa Trindade, o Filho batizado, o Espírito descendo, o Pai falando, tudo ao mesmo tempo. Este é um grande mistério da Bíblia. O Deus cristão é um Deus, mas ele é três pessoas. Isso, meus irmãos, não tente entender, isso é supra-racional, está acima da sua razão. Um Deus único que subsiste em três pessoas, mas essa é a confissão do cristianismo verdadeiro. Sem isso não há salvação. Há hoje pessoas que se dizem crentes, mas não creem que Jesus é Deus. Há pessoas que se dizem crentes e não creem que o Espírito Santo é Deus, mas não há salvação verdadeira se Jesus não for Deus, se o Espírito Santo não for Deus. Por isso, o catecismo da nossa igreja diz o seguinte: há três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
essas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais, ou seja, são três pessoas diferentes. E Marcos está nos mostrando aqui que nesse evento maravilhoso, a salvação está sendo mostrada como de um Deus trino verdadeira, mostrando que há uma garantia da nossa salvação. Um Deus assim não pode falhar. E veja que aqui é uma voz do céu. No outro sermão a gente viu que tinha uma voz na terra. A voz da terra gritava: Jesus é Deus. E a voz dos céus grita: Ele também é Deus. A voz da terra fala: Ele é Deus. E a voz dos céus diz: Ele é Deus. E isso é importante, porque os judeus consideravam testemunha de duas pessoas como irrefutável. Então nós temos duas pessoas confirmando que Jesus é Deus. Ele é quem diz que Ele é. E aqui veja que o Pai diz que tem em Jesus o seu prazer. Nós lemos aqui hoje Isaías 42:1, que diz: Eis que o meu servo, a quem eu sustenho, a quem eu escolhi, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, o que Deus está mostrando para nós é: este é o meu filho, não tem outro. Essa é a única salvação. Se você quiser ser salvo, você tem que ir até Ele. Você não pode fazer nada para a sua salvação. Buda não vai te salvar, Iemanjá não vai te salvar, São José, São Genaro não vai te salvar. Quem vai te salvar é um só, chama Jesus. E aqui, isso é um grande consolo para Cristo, e você vai entender para nós também. Há certas tarefas que nós não gostamos de fazer, não é mesmo? Eu na minha casa, eu sempre odiei lavar banheiro. Nunca gostei de lavar banheiro. E o que minha mãe me mandava fazer? Lavar banheiro, óbvio. Agora pensa uma coisa: Jesus é Deus, e Ele desce e se humilha como servo. Ninguém o vê como Deus, e Ele agora vai meter a mão na massa de pecado que somos nós para nos salvar. Um trabalho extremamente humilhante. O que você pensaria do seu pai ou da sua mãe que te mandasse fazer um trabalho extremamente humilhante que você odeia? Olha, essa pessoa não deve gostar de mim, né? Que isso? Olha quem eu sou filho e estou fazendo essa coisa humilhante? E aí o céu abre e fala assim: Jesus, eu te amo, eu sei que você é Deus, você é meu filho, eu sei que você vai meter a mão nessa massa de pecado que é esse ser humano perdido. Ou seja, literalmente você vai meter a mão em coisa suja, em sujidade, vai se sujar, mas eu continuo te amando. É isso que o pai está dizendo para o filho. Isso é uma grande declaração de amor do pai para o filho. Eu continuo te amando, meu filho, e é por isso que eu também te amo, porque você faz a minha vontade, você faz a obra da salvação. Então, como viver esse texto? Primeira aplicação: esse parágrafo, meus irmãos, é cheio de conforto. É cheio de conforto não somente para Jesus, que foi confortado aqui pela fala do Pai, e João Batista, que também sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele, João, servia, mas para cada filho de Deus, porque ele indica que não somente o Filho ama os seus seguidores a tal ponto que ele sofreu as agruras do inferno, mas que também o Espírito Santo, que fortaleceu a Jesus, ao invés de desaprovar a Jesus, mas aprovou Jesus, ele também está em nós, nos fortalecendo. Ele foi nos dado por Jesus lá do alto céu, e nós hoje podemos ouvir a voz de aprovação do Espírito, e a voz da aprovação do Pai, e a voz da aprovação do Filho, porque os três são um, e pelo Espírito Santo eles habitam em nós. Eles são Deus conosco, o Deus que nos salva dos nossos pecados. Que conforto é saber
que esse Deus todo-poderoso, tão grande, tão magnificente, tão sobreexcelente, Ele vem e faz morada em pecadores. Ele vem morar nos escombros do ser humano para nos salvar. Segunda aplicação, nós temos aqui mais uma fonte riquíssima, gloriosíssima de conforto para todos aqueles que são crentes em Jesus, em si mesmos ou nos seus próprios feitos. Nada há em nós que possa agradar a Deus. A cada dia nós somos conscientes, somos fracos, nós temos falhas, nós temos imperfeições em tudo o que fazemos, mas nós devemos recordar que o Pai nos considera membros do Filho amado dele, Jesus Cristo. E o Pai, quando Ele vê você, Ele olha para você através de um óculos todo especial, chamado Jesus. Se Ele olhasse para você sem esse óculos, Ele só ia ver desgraça, pecado, coisa ruim, que é o que nós somos. Mas como Ele olha por nós através de Jesus, Ele vê os méritos de Jesus. Jesus cumpriu a justiça, e Ele então nos vê retos em Jesus, aceitos em Jesus. Quando Ele contempla os santos que somos nós, por meio de Jesus, Ele tem prazer em nós. Nós podemos dar prazer a Deus por causa de Jesus. Terceira aplicação, mais um consolo para nós. Nós temos ouvido nos nossos dias que os crentes têm que buscar o batismo com o Espírito Santo. No caso das igrejas pentecostais, eles dizem que a gente tem que falar em línguas para demonstrar o batismo com o Espírito Santo. Tadinhos, nem sabem que as línguas que eles ficam falando aí, o tal do labrachúria, não tem nada a ver com as línguas da Bíblia, que diz o texto de Atos, segundo o relato de São Lucas, que eram línguas idiomáticas. Eles erram até nisso, cegos, tadinhos, e ficam botando pressão nas pessoas da igreja. Se você não falar esse tal de labrachúria, você não tem o Espírito Santo. E aí a Bíblia vem e fala o seguinte: não há salvação sem o Espírito, não há lavagem de pecados sem o Espírito, não há crente sem o Espírito. O Espírito está em todo verdadeiro crente. Por quê? Ele é o nosso selo e o nosso penhor. Ah, pastor, eu acho que eu não estou acreditando em você não. Então eu vou ler para você. E quem disse isso é o próprio Jesus na boca de Paulo. Ele diz o seguinte: em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Creu, tem o selo de Jesus, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo usa aqui dois símbolos dos seus dias: o selo dos imperadores. Quando os imperadores selavam uma coisa, era inviolável, não podia tirar o selo. Então ele está falando assim: todo crente tem o selo do Espírito Santo, é inviolável. E a segunda coisa ele fala, é o penhor. Quem já passou uns apertos na vida entende bem o que é penhor, né? Quantas vezes você já foi lá na Caixa Econômica penhorar suas joias para ganhar um troquinho, né? A joia fica lá como penhor, garantia que você vai pagar a dívida. E aí Paulo diz o seguinte: o Espírito Santo é a garantia de Deus em nós que a dívida foi paga. Então todo crente tem o Espírito Santo da promessa. Que consolo! Quarta aplicação, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, é verdade. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, Paulo disse isso, é verdade. Mas a Bíblia também mostra, nós somos escravos de Deus. Os apóstolos não se envergonharam de falar, somos escravos de Jesus.
É muito comum em nossos dias, com essa falsa teologia de prosperidade, que Deus tem que nos dar tudo, que Deus é o nosso mordomo, o nosso servo. Muito comum. E está em baixa a teologia de que as pessoas têm que ser servas de Jesus e servos da igreja. É interessante, vá nessas falsas igrejas e você vai ver um monte de gente querendo aparecer. Chega para um jovem na igreja e fala assim: jovem, semana que vem você vai cantar um cântico na igreja. Ele se apronta igual o Axl Rose, né? E vai cantar na frente da igreja. Mas fala com ele assim: jovem, semana que vem você vai lavar o banheiro da igreja. Ele fica um ano sem ir na igreja. A Bíblia diz: nós não somos dignos de desatar as sandálias de Jesus. Ou seja, eu e você, a gente não presta para ser escravo de Jesus. Isso é o que nós somos. Então jamais perca a noção de quem você é de verdade. Jamais perca essa noção. Você é um pecador miserável que merecia o inferno. Eu também, mais do que você. Isso é o que nós somos. Quinta e última aplicação. Por isso, eu e você temos que suplicar a Deus: Senhor, nos faça humildes, porque ser orgulhoso e ser tomado de vã presunção é muito fácil. Muito fácil. O ser humano é orgulhoso por natureza. Já viu esse tipo de gente? Não aceita ajuda de jeito nenhum. A verdadeira humildade é a de Jesus. Jesus é o rei, mas ele baixou para ser servo, para colocar a mão numa massa de pecados, para nos salvar. Então ele nos chama a ser servos dele, humildes. O problema hoje é que a gente quer ser rei, mas a gente não quer servir. Mas a Bíblia ensina: aos soberbos Deus rejeita, e aos humildes ele concede graça. Então peça a Deus para você ser humilde. E aqui, principalmente eu, pastor, e nós líderes de igreja, nós precisamos de humildade que vem de Jesus. É uma tristeza os nossos dias, os pastores estarem andando de jatinho, internos de milhares de reais. Isso não é o evangelho que Jesus pregou. Isso não é o evangelho do servo que Jesus ensinou. Jesus disse: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Esse é o evangelho. Não deixe ser enganado por outro. Deus nos abençoe. Vamos servir a ceia do Senhor. Edmar, vem aqui à frente, por favor. E o Éder, vem aqui à frente, por favor, também. Nós vamos nos alimentar de Jesus. Aproveita, Éder, pega o álcool para mim, por favor, para nós nos higienizarmos aqui. Em Marcos, capítulo 14, verso 22, nós temos a instituição da ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Todos beberam do cálice, do vinho. Então lhes disse: isto é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que coisa bendita, a instituição da ceia do Senhor. Primeiro,
momento que isso foi feito, Jesus estava para ser traído e morto, e Jesus estava aqui ansioso por estar com seus discípulos e lhes dar alimento espiritual. Ele sabia, logo em seguida, todos eles iam fugir e negá-lo, sobretudo Pedro. E ele então aqui está alimentando os discípulos com o próprio alimento espiritual que vem dele. E veja, meus irmãos, que aqui todos comeram do pão e todos beberam do cálice. Ou seja, a Santa Ceia, ela só é verdadeira quando todos comem do pão e todos bebem do cálice. Por que tem igreja aí que só uma pessoa toma do cálice? Está errado, não está lendo Bíblia direito. Todos comeram, todos beberam. Se não fosse importante, não estava escrito esse todos aí. É perversão da ceia se fizermos uma ceia contrária ao que está dizendo aqui. O que essa ceia significa? Essa ceia, ela aponta para a morte de Jesus, o Cordeiro da Páscoa. O corpo de Cristo é simbolizado pelo pão que é partido. Irmãos, não se come o corpo de Jesus de verdade. Essas igrejas que dizem que o pãozinho ali vira o corpo de Jesus, olha, elas estão completamente desatinadas. Por quê? Se fosse assim, Jesus ia tirar um pedaço, um nasco de carne dele e dar para os discípulos, porque ele estava ali, ele não precisava dar um pão. Além disso, por que ele não faria isso? Porque isso seria canibalismo. Canibalismo na lei de Deus é pecado. Percebe as loucuras que as pessoas vão ensinando? Então, ela aponta para a morte de Jesus, e os elementos simbolizam, tipificam o corpo partido e o sangue derramado lá na cruz. Então, estes elementos mudam? Não, de jeito nenhum. Mas a Santa Ceia é só memorial, pastor? Não. É só símbolo? Não. Tem alimento espiritual aqui. Interessante, quando Paulo vai falar da Santa Ceia em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, ele diz que havia muitas pessoas na igreja que estavam sofrendo de enfermidades e até morrendo por causa da Santa Ceia, mostrando que Santa Ceia é algo espiritual e verdadeiro, e aqueles que participam sem poderem participar, ou participam de maneira que não devem participar, estão tomando juízo. Então, qual é a maneira de participar? Primeiro, você tem que ser crente de verdade. Segunda coisa, você tem que ser membro de uma igreja verdadeiramente cristã, que crê que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que não tem outro mediador entre Jesus e Deus. Uma igreja de verdade. Uma igreja que acredita que o homem não pode se salvar, que é Deus é quem salva pessoas. Então, membro de uma igreja de verdade. Tem muitas placas por aí, mas poucas igrejas. E aí, é considerar-se como João Batista. Quem sou eu diante dessa mesa? Aquele que não é digno de desatar as sandálias de Jesus. E quem é Jesus? É o rei dessa mesa. É assim que a gente toma da Santa Ceia. E aí você olha e fala assim: eu sou pecador, eu não mereço, então Deus, me dê graça, me alimente, porque o que eu mereço não é nada disso. Tendo em vista essas coisas, nós vamos orar agora, para que Deus nos abençoe, e nos alimentemos de verdade, de Jesus Cristo aqui. Vamos orar. Senhor dos altos céus, te agradecemos por essa santa ceia do Senhor, alimento espiritual para as nossas almas. Nós somos indignos de sentar à mesa do Rei, mas eu te imploro, olhe para as nossas vidas através de Jesus, e veja os méritos de Jesus, e ao fazer isso, permita-nos tomar da mesa do Rei, como mendigos espirituais que somos, mas que desejam alimentar-se de Jesus. Pessoas que sabem que Jesus é a coisa mais importante nas suas vidas, que Jesus é tudo para nós, ó Pai, e
que a vida sem Ele não vale a pena. Por isso, nos dê graça de ter os pecados perdoados, de ter o sangue aspergido sobre nós e de ter o Espírito Santo dentro de nós, nos alimentando nesse momento. Eu te imploro, tire esses elementos do uso comum e os use espiritualmente. Eles não vão mudar, jamais mudarão, mas o importante é o Espírito que opera, é a bênção de Cristo e a fé que temos. Use tudo isso para a nossa salvação nessa noite. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Quer usar? Na noite em que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aqueles que forem participar, por favor, se coloquem de pé para que sejam distinguidos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Como nós vimos em Marcos, aqueles que comeram pão também devem tomar o cálice, todos. Alguns dos irmãos foi omitido? Não? Não? Bruno? Então, ninguém sendo omitido, vamos nos colocar de pé e encerrar o culto com oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos por esse dia em que louvamos o Teu nome, te bendizemos, Senhor, e
Agradecemos pelo alimento espiritual da Tua Palavra e também da Santa Ceia. Faça-nos humildes servos de Jesus Cristo e que estejamos dispostos a fazer todas as coisas pelo nosso Senhor e Mestre. Não permita que o nosso orgulho seja tão grande em nós, ó Deus, que sejamos travados para servi-lo. Antes, venha desimpedir os nossos pés para que corramos firmemente a carreira que o Senhor nos propôs para a salvação e para a glorificação do Teu nome. E abençoe para que as igrejas espalhadas na face da terra preguem o verdadeiro Evangelho. Ó Deus, afasta dos púlpitos esse falso Evangelho e esse falso Cristo anunciado nos nossos dias, e traga a verdadeira palavra da verdade, que é a única que pode trazer salvação aos seres humanos. E ó Deus, faça com que nossa igreja e as demais igrejas sejam saudáveis, igrejas, ó Deus, cheias de pessoas que querem realmente servir a Jesus e viver para Jesus. O que adiantaria tantas pessoas em nosso meio indo para o inferno? Nada. Não permita que isso aconteça conosco, mas que sejamos, ó Deus, um rebanho estritamente fiel ao Senhor e que ama ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama as ricas bênçãos sobre cada um de nós, eu te imploro em nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com os eleitos do Senhor hoje para sempre. Amém.